Pode se assentar em nome de Jesus. Vou estar pegando um gancho do nosso pastor de algo que está sendo ministrado desde o início dos louvores do culto, sobre eis-me aqui. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Pela misericórdia, nós estamos aqui nessa noite, nos esforçando para cumprir com essa ordenança do Senhor, com esse chamado de eis-me aqui. Mas quando nós nos colocamos nessa posição de eis-me aqui, é necessário que nós venhamos estar dispostos para realizar a obra dele, para cumprir a vontade dele, o querer dele. Quando nós tomamos essa atitude, nos colocamos nessa disposição de eis-me aqui, o que o Espírito Santo ele quer realizar sobre a nossa vida é a vontade dele, é o querer dele, é usar a cada um de nós. Mas como que isso vai acontecer? Como que isso vai suceder em nossas vidas, para que nós venhamos ser usados por ele? Uma pessoa, por exemplo, no mundo, uma pessoa que ela comete algum delito e ela vai a algum julgamento, ela chama algum advogado com o objetivo de defender aquela causa dela. É ou não é verdade? Para que serve um advogado? Para defender a causa de alguém, correto? Aleluia. Um advogado serve também como uma testemunha. Pode ser usado como uma testemunha. Nós, aqui hoje, nos dias de hoje, quando tomamos a decisão de receber esse chamado, eis-me aqui, nós nos tornamos testemunhas do Evangelho do Senhor. Você não vai ver nunca qualquer pessoa no mundo servindo de testemunha dentro de um julgamento. Nós não vamos ver um traficante servindo como uma testemunha dentro de um julgamento. De que forma que nós estamos agindo para realmente se realizar essas palavras aqui? Eis-me aqui. De que forma que nós estamos agindo no nosso dia a dia? De que forma nós estamos agindo dentro da nossa casa, dentro do nosso local de trabalho? Deus Santo. Qual é a forma que nós temos caminhado para que venhamos realmente nos encaixar nesta palavra, eis-me aqui? Deus. Olha o que a palavra Deus deixa claro. maravilhoso. Isaías 43, versículo 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem escolhi, para que saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém, meus amados? Glória a Deus. Olha a profundidade que esse versículo fala ao nosso coração. Olha quão forte esse versículo fala conosco a respeito do homem que declarou essa palavra aqui, ó. Eis-me aqui. Olha o que Deus está falando. Vós sois as minhas testemunhas. O meu servo que eu escolhi. Ele é o único, não existe outro Deus. Nunca houve e jamais haverá. E Ele nos escolheu exatamente para que as pessoas ao nosso redor venham crer, venham acreditar. Lê, por favor, esse versículo. Diaconisa Jéssica. Isaías 43, versículo 10. Glória a Deus. Oh, aleluia. Talvez tenha pessoas aqui, 43, 10. Talvez tenha pessoas aqui que
não estão entendendo essa responsabilidade. Olha para cá, por favor. Talvez tem pessoas que não estão entendendo essa responsabilidade que foi nos colocada. Nós fomos chamados, igreja. Aleluia! Quando você declara essa palavra aqui, eis-me aqui, você está recebendo, se colocando na disposição do chamado que o Senhor tem para nós. Deus Santo. Honra. Só se dá honra a quem realmente tem a honra, a quem realmente é digno de honra. Deus, ele só vai nos honrar quando primeiramente nós estivermos no devido lugar, na devida posição. Se muitas das vezes nos desviarmos do chamado que ele nos colocou, como que ele vai honrar a nossa fé, a nossa determinação? Ele quer honrar com o nosso chamado, com a nossa oportunidade, mas nós devemos nos posicionar. Nós devemos estar no devido lugar. Leia, por favor. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo, a quem me escolhi, para que saibais e me creiais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação e realizei-a, e fiz ouvir. Deus estranho não ouve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas. Diz Glória a o Senhor. Deus! Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Meu Deus! Aleluia. Aleluia! Quando o Senhor ele age em nosso favor, quem vai impedir o agir dele? Meu Deus! E isso se encaixa para vários detalhes das nossas vidas. Porque o mesmo Deus, como tem sido falado aqui, o mesmo Deus que dá a vida, é o mesmo que tem o poder de tirar. Eu creio! Ai de cada um de nós, que muitas das vezes não estivermos valorizando o chamado dele, honrando com o chamado dele, honrando com essas palavras que saem dos nossos lábios. Nós devemos valorizar. Vamos lá em 1 Pedro, no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro. Glória a Deus! Aleluia! Há quanto tempo, meus amados, nós, muitas das vezes, estamos dentro da igreja? Há quanto tempo, muitas das vezes, nós conhecemos o Evangelho? 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Glória a Há Deus! quanto tempo? Há quanto tempo nós conhecemos o Evangelho, a palavra, mas talvez ainda não conhecemos o poder de Deus? Meu Deus! Tem pessoas que ainda não conhecem. Por isso que a própria palavra deixa claro. O povo erra, o povo perece por não conhecer a Escritura e o poder. Até quando nós vamos estar nessa condição? Nós recebemos o chamado, a ordenância. Nós não estamos mais em tempo, muitas das vezes, de comer somente o leite materno, não. O tempo que nós vivemos é do alimento sólido. É para fazer a diferença como servos, como filhos. O Senhor ele tem pressa de nos abençoar, de honrar a nossa fé, a nossa determinação. Cada um de nós que estamos aqui, quando você declarou essas palavras, eis-me aqui, você se torna testemunha do Evangelho do Senhor.
Nós não fomos chamados simplesmente para estarmos aqui no culto, cultuando ao Senhor, não. A obra do Senhor verdadeiro, o Evangelho genuíno, vai muito além de nós estarmos presentes aqui nos cultos. Aleluia! O Evangelho dele se cumpre dessa porta para fora também. Lá no nosso local de trabalho, lá na nossa casa, quando nós muitas vezes tomamos uma decisão de levar o Evangelho para alguém, nós fomos chamados para evangelizar, para fazer a obra, para pregar por esse mundo. Quantas são aquelas pessoas que estão sofrendo neste mundo? Quantas são aquelas pessoas que estão sofrendo neste bairro? Muitas vezes necessitando de uma pequena palavra. Muitas das vezes necessitando de um pequeno exemplo de fé, um pequeno exemplo de determinação, para que a vida daquela pessoa venha a mudar. E nós estamos aqui muitas vezes com nossos braços cruzados. Muitas das vezes estamos aqui somente ouvindo e não praticando. De que adianta nós declararmos essa palavra, mas nós não agimos da forma que o Senhor Ele quer, que o Senhor Ele nos chama, que o Senhor Ele nos ordena. Oh, aleluia, Deus! Ele quer realizar algo além das nossas vidas. Em nome de Jesus. O Senhor Ele alertado muito a respeito deste detalhe, para que nós venhamos cumprir, realizar a obra dele, para que nós venhamos evangelizarmos. É necessário que essa fé, que essa positividade esteja dentro de nós, porque o Senhor Ele nos chama. O Senhor, Ele não está contando nesse momento com aquele que está sofrendo no mundo. Ele está contando com cada um de nós, que nos disponibilizamos. Foi determinado, está sendo determinado, que é o ano da virada, é o ano da mudança, da transformação. Aleluia! Mas isso se encaixa também para a obra do Senhor, para o templo, para a igreja. Glória a Deus. Se encaixa também naquelas almas que hão de se achegar esse ano. Glória. É esse ano que o Senhor Ele quer transformar vidas nesta casa. Em nome de Jesus. É esse ano que o Senhor quer libertar. É esse ano que o Senhor Ele quer usar o que Ele quer usar a cada vida aqui, para que venha alcançar uma alma que está sofrendo no mundo. Glória a Deus. Quantas almas foram ganhas através de nós até o dia de hoje? Deus Santo. Quantas vidas, muitas vezes, você já levou Jesus para essa pessoa? É isso que Ele quer de nós. É para isso que nós somos chamados. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos, abstendes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Olha só o que o apóstolo Pedro aqui, usado por Deus, ele nos adverte. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Glória a Deus! Olha o exemplo que nós temos que dar nesta terra. O exemplo que nós temos que dar neste mundo. Ele já inicia declarando, falando aquilo que somos.
peregrinos e forasteiros. Ou seja, não somos nada. Não somos merecedores, não somos dignos. Mas Ele traz um despertamento para nós através da palavra, para que venhamos nos afastar das paixões carnais, para que venhamos largar a nossa vontade própria, o nosso desejo próprio, que vai contra a nossa alma. O desejo da carne não vai nos trazer salvação. Quando nós praticamos a vontade da nossa carne, nós estamos jogando essa palavra aqui no lixo. Eis-me aqui. Quando muitas das vezes cometemos algum delito, quando muitas das vezes andamos na iniquidade, não adianta você declarar isso aqui. Não adianta. Porque vai contra ao chamado, vai contra ao objetivo do Espírito Santo a respeito de nossas vidas. Ele está deixando claro a responsabilidade de cada um de nós. Versículo 12: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. É com exemplo. Qual é o exemplo que nós temos dado nesta terra? Qual é o exemplo que nós temos dado neste bairro? Qual o exemplo nós temos dado no nosso local de trabalho? De que forma que as pessoas têm olhado para nós? Será que é como verdadeiros servos de Deus vivo? Qual é a forma que nós temos sido observados neste mundo? As pessoas nos observam. As pessoas olham para nós. Nós, não estou dizendo que nós temos que nos preocupar com aquilo que acham ao nosso respeito. Mas na questão de exemplo, de testemunho, nós temos que dar o exemplo de servos do Senhor. Agora, a perseguição, isso vai acontecer. Pessoas que se levantarão contra a nossa fé, isso vai acontecer. Mas nós temos que ter dentro do nosso coração a certeza de que estamos trilhando o caminho correto. Aleluia. De que estamos agindo da forma correta mediante a palavra do Senhor, mediante o Evangelho que Ele nos entregou, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Olha qual a importância do nosso testemunho. Aquela pessoa que muitas vezes nos persegue, tenta nos caluniar, irá reconhecer o nosso Deus, vai glorificar o nosso Deus. É o que a palavra está deixando claro. Agora, quando nós deixamos de agir de tal forma, de tal maneira, é impossível de nós ganharmos as almas para o reino do Senhor. O Senhor nos chama como pescadores de almas. Deus. Como Ele fez ele com os discípulos dele. Ele nos chama. Se coloquem na devida posição. Se coloquem no devido chamado. Faça a diferença. Faça com que venha valer realmente essas palavras aqui. Meu Deus. As palavras que têm saído daqui deste lugar são de profecia, são de determinação. Mas para que venha se cumprir nas nossas vidas, nós devemos estar no devido posicionamento. Nós devemos estar na devida ligação, para que Ele tenha a liberdade de honrar a nossa fé. Versículo 13. Olha só o que Ele nos adverte aqui, ó. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer seja ao rei como o soberbo, quer as autoridades como as enviadas por ele.
tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Nós devemos nos sujeitar à autoridade, aquele que está acima de nós. Ah, mas fulano está agindo de forma errada. Poxa, fulano está agindo de forma errada comigo. Ora por ele. Cumpre com o teu chamado, dá o teu exemplo. Continua fazendo a tua parte. O que ele está nos advertindo é isso. Nós não fomos chamados, muitas das vezes, para apontar o dedo. Não fomos chamados, muitas das vezes, para caluniar. Não fomos chamados para abater a ninguém, mas sim para fazer a diferença. É o que ele está deixando claro: sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor. Muitas vezes tem aquele que não suporta passar por perseguição, não suporta passar por tribulação, não suporta, muitas vezes, de ser mal falado, de ser mal visto. Poxa, fulano tentou contra mim. Poxa, fulano falou uma palavra para mim que eu não gostei. Ele vai ver o que eu vou fazer na vida dele. Fulano pisou no meu pé, eu não gostei, eu vou pisar no dele também. O que ele está nos advertindo é para que nós não venhamos olhar para estas circunstâncias, para que nós não venhamos olhar para essas coisas que acontecem, porque ele está deixando claro que as autoridades, elas são instituídas pelo Senhor. Nós temos um entendimento de que o mundo ele se aproxima para o fim. Nós temos um entendimento de que nós estamos bem próximos à vinda do Senhor. Não é tempo mais de nós perdermos tempo com discussões que não vão nos levar ao Senhor. Nós não devemos mais perder o nosso tempo com discussões, com fofocas, muitas vezes concordando com aquilo que o mundo fala, com aquilo que o mundo acha. Não estamos aqui para perder o nosso tempo apontando o dedo para erro dos outros. A própria palavra deixa claro que nos finais dos tempos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Nós estamos vendo o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Existe uma palavra que fala que existem males, existem pecados que nós não devemos jogar por aí. Entenda o que eu vou dizer. Tem pessoas que ela passa por um deserto porque ela plantou aquilo dali. Ela plantou aquilo e ela está colhendo aquilo que ela plantou. Se você for olhar o governador lá do Rio Grande do Sul, pesquisa depois quando você chegar em casa a primeira dama lá do Rio Grande do Sul. Se você for parar para pesquisar, 2 homens. 2 homens. Aí você olha o que está acontecendo naquele lugar ali. Aqueles que têm uma fé determinada, aqueles que têm a sua fé na palavra do Senhor, muitas vezes recebem a resposta dele. Aqueles que têm a sua fé alicerçada na palavra, recebem a salvação da parte de Deus. Mas aquilo que o homem ele planta, ele colhe. Não adianta. Essas coisas nós vemos acontecendo no mundo, mas nós não devemos nos deixar escandalizar, porque está escrito que iria acontecer. Está escrito. Basta cada um de nós nos esforçarmos para cumprir com esse chamado aqui. O nosso dever nesta terra é esse. Ainda que venha a piorar, ainda que a situação esteja difícil, cumpra com esse chamado. Seja a testemunha de Cristo. Versículo 15. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer
a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai a todos com honra, e amai os irmãos, e temei a Deus, e honrai ao Rei. Amém, meus amados? Deus poderoso. Ao chamado, a vontade do Senhor é praticar o bem. Através da nossa prática da palavra dele, ele está deixando claro aqui, ó, para que façais emudecer a ignorância dos insensatos. Aquele que nos persegue, aquele que quer o nosso mal, a nossa queda, fique em paz. Através da sua atitude, se você realmente está sendo fiel ao Senhor, se você realmente está sendo fiel à palavra, no tempo do Senhor tudo vai se encaixar no devido lugar. Continua cumprindo com a sua parte, com o teu chamado. Quando Neemias ele recebeu um chamado para edificar ali os muros, ele não deu ouvidos a outras palavras dos homens, a palavras negativas. Ele permaneceu com o chamado dele. Ele permaneceu com a responsabilidade que ele tinha naquele lugar, daquela grande obra. Nós estamos em uma grande obra. Não estou dizendo somente física, mas especialmente espiritual. Sendo testemunhas do Evangelho. Quando o Senhor Jesus, ele foi elevado aos céus, ele deixou claro ali para os discípulos: vós sereis a minha testemunha. Deus poderoso. Glória a Deus. Será que realmente nós temos sido a testemunha do Evangelho dele? Será que as nossas atitudes têm sido realmente como testemunhas do Evangelho de Cristo? Nós, cada um de nós aqui, temos a nossa responsabilidade. Cada um de nós aqui somos líderes. Cada um de nós aqui somos uma liderança. Você é um líder dentro da sua casa. Você é uma liderança, muitas das vezes, dentro do seu local de trabalho, naquilo que você executa, naquilo que você faz. E qual tem sido o exemplo que você tem passado através da palavra como uma liderança? Deus Santo. Liderança, não é só aquela que muitas vezes tem uma responsabilidade dentro de uma empresa. Dentro da sua casa, você tem a sua responsabilidade. Durante a sua caminhada, você tem uma responsabilidade. Aleluia. Durante a nossa trajetória de vida, cada um de nós temos uma responsabilidade como líder. Seja lá de que forma for, por menor que seja, e de que forma nós temos passado o exemplo de cada um de nós. De que forma? De que forma que muitas das vezes o nosso familiar, ele olha para nós. Qual o exemplo que nós temos passado para o nosso familiar? O Senhor Jesus, a todo o tempo, ele estava preparando ali os seus discípulos. Certa vez, o Senhor Jesus, ele deixou claro ali para Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Deus Santo. Qual é o exemplo que nós temos passado na nossa casa? Qual é o testemunho? Quem é o nosso, muitas das vezes, sucessor quando não estamos dentro da nossa casa? Quem é aquele que muitas das vezes está no nosso lugar durante a nossa ausência? A quem nós temos preparado no nosso dia a dia para estar em nossa ausência? Qual o exemplo que nós temos passado de testemunho? Como homens e mulheres, como servos do Deus vivo, como o chamado de eis-me aqui. Qual o exemplo que nós temos passado nesta terra? Que nós possamos ter esse entendimento da responsabilidade que existe dentro de cada um de nós. Isso exercita a nossa fé.
Porque é algo sobrenatural. É algo além daquilo que você vê. Você resistir a perseguições. Você suportar, se sujeitar a autoridades que muitas vezes estão agindo de forma errada. Por amor do Senhor, por amor da obra, por amor do Evangelho. É fato de exercitar a fé. Porque você crê naquilo que Ele diz. Aleluia. É necessário que nós venhamos usar a nossa fé em cada área das nossas vidas. Um dos exemplos que tem sido falado direto aqui é o exemplo de Ana, como foi falado na sexta-feira. Ana, que fez o voto com o Senhor. Ela fez o voto para com Deus. Ana, quando muitas vezes ela estava sendo humilhada ali por Penina. Penina tinha os seus filhos ali e Ana não tinha. Todo o tempo ali Penina humilhando Ana. Ana, ela tomou a decisão, ela tomou a atitude de fazer o voto para com o Senhor. E através daquele voto, Deus ele honrou a fé de Ana. Deus Santo. Dentro da nossa casa, seja lá onde for, é necessário nós fazermos voto para com Ele. É uma fé sobrenatural. É uma fé que vai além daquilo que nós estamos vendo. Se Ana ela não tomasse aquela atitude de fazer um voto com o Senhor, ela ia continuar em uma situação de humilhação. Deus O chamado do Senhor para a nossa vida, glória a Deus. esse chamado de eis-me aqui, não é para aquele que muitas vezes aceita permanecer em uma posição de humilhação, como testemunhas do Evangelho de Cristo. Nós conhecemos o Deus vivo e é necessário que venhamos exercitar a fé. Como que nós vamos passar a testemunha do Evangelho de Cristo para o mundo, vivendo uma vida contrária à vontade dEle, contrária às promessas que Ele tem para a nossa vida? A diferença tem que acontecer dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. Aleluia. Tem que acontecer. Em nome de Jesus. Se nós recebemos esse chamado, se nós recebemos essa ordenança e estamos nos esforçando para estar no devido lugar, essa diferença tem que acontecer. Para que quando nós formos lá fora, para quando nós evangelizarmos, para quando nós levarmos a palavra, realmente a palavra venha fazer a diferença. Realmente as pessoas venham ver em nós uma diferença. Aleluia. Não é para a nossa glória, não é para que nós venhamos nos exaltar, mas é para que o nome dele seja glorificado. A fé sobrenatural Glória a Deus. é a fé que Ana ela exercitou. O que é uma fé natural? Existe a fé com obras Deus poderoso. e a fé sem obras. O que é uma fé natural? Você está com a sua despensa cheia, lotada, arregada. Você vê um irmão teu que não tem nada, uma fé natural. É você ir lá na sua despensa, pegar 2, 3 quilos de alimento, sabendo que não vai faltar. Não, eu vou dar isso aqui para o meu irmão, porque eu sei que não vai faltar, mas a pessoa não tem nada. É uma fé natural. É você pegar aqueles 3 quilos de alimento e dar para aquela pessoa que não tem nada. Mas uma fé sobrenatural, muitas vezes, é você pegar aquilo que você tem e entregar o melhor. Glória a que você Deus. pode. Aleluia. E acreditar, crer que não vai faltar. Eu creio. Acreditar que não vai fazer Deus falta. maravilhoso. É a fé sobrenatural. É o além. É o seu melhor. O Senhor, Ele quer que nós venhamos exercitar a nossa fé. Porque
aquilo que nós podemos fazer é de responsabilidade nossa. Porque Ele faz o impossível, Ele faz o sobrenatural. Mas Ele quer ver a nossa atitude, o nosso esforço, como Ele viu ali o de Ana. Ana não tinha nada para oferecer ao Senhor. Você percebe que Ana não ofereceu nada a Deus. Ela não tinha nada para entregar ali naquele momento. Mas ela falou com Deus: meu Deus, se o Senhor me der, eu devolvo ele para o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, papai. Olha a confiança que aquela mulher, ela tinha. A determinação que ela tinha para sair daquela situação de humilhação. Muitas vezes, talvez, quando passamos por um momento de humilhação, de deserto, está nas nossas mãos o domínio daquela situação. Está nas nossas mãos a atitude que vai fazer com que aquela situação ali venha mudar, com que aquele jogo ali venha virar. Está nas nossas mãos a atitude. Muitas vezes um voto, uma determinação de fé, de positividade. Muitas vezes o que falta é declarar a palavra, é determinar, é usar a fé, acreditando, crendo realmente que o Senhor tem todo o poder para transformar as nossas vidas. Glória a Deus. Creia desta forma. Coloque isso como prioridade. Em nome de Jesus. Não importa a situação que nós enfrentamos. Não importa a dificuldade, a luta. Quando você toma a decisão de fé, o Senhor Ele honra. Eu creio. A palavra ela deixa claro que nas promessas que foram feitas a Israel, todas as promessas elas se cumpriram. Glória a Deus. Glória a Deus, papai. Nenhuma tardou, nenhuma falhou. Ela se cumpre. Mas é necessário que venhamos cumprir também com a nossa parte, com o nosso chamado. Glória a Amém, Deus. meus amados? Glória a Gostaria Deus. da amada igreja se colocar de pé nessa noite. Aleluia. Para que possamos estar orando ao Senhor. Glória a Deus. Faça a sua oração a Deus. Faça a sua determinação com o Deus Senhor. maravilhoso. Se muitas vezes você tem passado por uma situação difícil, se muitas vezes existe algum detalhe na sua vida, na sua casa, que está sendo difícil, que não está sendo fácil, alguma situação que muitas vezes alguém está te perseguindo, seja lá na sua casa, no seu local de trabalho, faça um voto com o Senhor. Faça a sua oração de determinação de fé. Faça a sua determinação de você praticar essas palavras aqui, eis-me aqui. De você se colocar no devido lugar, no devido chamado, como testemunha do Evangelho dele. Faça esse voto para com ele. Deus. Porque através da sua atitude de fé, de determinação, ele honra, ele atende, ele responde. Aleluia. Amém, meus amados? Amém. Fala com Deus em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, ó Pai. Aqui nos encontramos, meu Deus, e queremos te agradecer por esta palavra, Senhor. Obrigado pelo despertamento que o Senhor nos entrega. Obrigado, meu Pai, pela palavra que o Senhor revela dentro de cada um de nós. Aleluia. Meu Deus, entrega a vida dos teus filhos nas tuas mãos, meu Oh, Senhor. meu Deus. A vida de cada pessoa que se encontra aqui nessa noite, ó Pai. Meu Deus, trabalha em cada pensamento, em cada coração, em cada vida. E traga, Senhor, o despertamento. Traga, Pai. Meu Deus, que essa pessoa, meu Deus, venha tomar a atitude certa, a atitude necessária, a decisão correta, Pai. Oh, meu Deus. Para que a vida dela seja mudada, transformada, através da Tua palavra. Pai, nós estamos aqui nos esforçando, meu Senhor, para sermos a testemunha Tua, do Teu Evangelho. Queremos ser testemunhas, ó Pai, da Tua palavra, meu Senhor.
Então usa a nossa vida, que haja diferença, Oh, que possamos meu fazer a Deus. diferença neste tempo, nesta terra, como servos Oh, teus, aleluia. como filhos teus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ensina, capacita as nossas vidas, ó Pai, para que possamos permanecer trazendo exemplo de verdadeiros servos do Senhor. Aleluia. Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, Oh, seja lá Deus. onde nós formos, ó Pai, que as pessoas reconheçam o Senhor e glorifiquem ao Senhor, Pai, através das nossas atitudes, através da nossa vida, Pai, através do nosso exemplo, meu Senhor. Em nome de Jesus, eu entrego a nossa vida nas tuas mãos e desde já eu te agradeço por tudo, ó Pai, porque cremos, servo da vitória. Em nome de Jesus. Amém. E a igreja aplauda o nome do Senhor.